Alô, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, aqui é evangelista Josué em mais uma escola bíblica dominical, essa escola que alcança todo mundo e todas as faixas etárias de idade, de mamando a caducando, como a gente sempre comenta, né? Deus é bom e até aqui tem sustentado a sua igreja e eu fico feliz em poder estar com você em mais um domingo, compartilhando da doce palavra de Cristo ao vosso coração. Desta vez, nós vamos estar falando sobre a igreja e a obra missionária na lição de número 9. Então, enquanto eu falo aqui, quero que você corra na sua estante, no seu armário, no seu guarda-roupa, dentro do carro, dentro da rede, aonde você guardou aí por último a sua lição, e venha comigo estudar mais um assunto tão importante relacionado à obra missionária, né? Nós que temos um coração missionário, você, eu, a Igreja de Cristo. E a lição número 9, ela está falando justamente sobre isso, a ordem missionária. A Bíblia diz, da lição, diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, do 19 ao 20. O para meditar da lição diz assim: pregar o evangelho é um dever de todo cristão que se sente salvo, pois esta é uma obrigação imposta pelo Senhor da Seara. Olha que interessante. Mateus 28, 19, cuja é a nossa base bíblica de hoje, dentro desse tema, a ordem missionária. Interessante é que dentro da nossa bandeira nacional tem escrito ordem e progresso. Você já parou para observar? Lógico que só haverá progresso se for obedecida às ordens, e é justamente nessa sequência que a nossa lição vai estar tratando a respeito da obra missionária, dessa responsabilidade que está sobre cada cristão, seja criança, jovem, adulto, casado, maduro, formado já com famílias, idoso. Todos nós temos essa árdua missão de levar o evangelho da salvação. Interessante que quando serviu o exército, tinha uma frase bem na entrada do 7º bis que dizia assim: árdua é a missão de desenvolver a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a dos nossos antepassados em conquistá-la e mantê-la. Quando eu trago isso para o meio missionário, eu olho para Paulo, eu olho para Pedro, eu olho para os apóstolos, eu olho para a igreja primitiva, do que eles passaram, para que nós hoje pudéssemos estar gozando dessa graça abençoada na pessoa de Cristo Jesus. Então, eles fizeram muito e hoje nós continuamos fazendo a obra e o ide de Jesus Cristo até que ele venha. Maranata, né? Então a lição está falando o seguinte, que pregar o evangelho é dever de todo cristão. E aí eu abro aqui um parêntese e falo aos pregadores de plantão que estão aí nos assistindo pelas redes sociais. Você que gosta de pregar, né? Um grande homem, um grande pregador, um evangelista chamado John Wesley, pregador, fundador da igreja wesleyana, ele falava a seguinte frase a respeito da pregação: ou sai fogo do meu sermão, ou lanço o meu sermão no fogo. E é justamente essa ousadia na pregação do evangelho é que Deus deseja de nós, né? Certa vez, muitos estavam indo para a praça lá em Londres, né? E um feiticeiro da cidade, ele, apressado, foi parado por um dos seus discípulos, e esse discípulo perguntou: mestre, onde é que tu estás indo? E ele disse: eu estou indo para a praça. Mas fazer o quê? Eu estou indo ver o evangelista John Wesley pregar. Ele disse: mas mestre, nós somos satanistas. E ele disse assim: não, mas é que ele prega tão bem, que eu acho tão legal, eu acho lindo a forma como ele prega. E eu trago isso para hoje, para nós, que nós devemos não só pregar bem, mas pregar a verdade. E é justamente esta verdade, doa a quem doer, porque a verdade ela vai doer em quem está no mundo de pecado, mas Deus deu essa autoridade a mim e a você como igreja para levar a mensagem da cruz aos 4 cantos desse planeta.
A lição ela vai se distribuindo em tópicos, e o primeiro tópico ela vai dizer o seguinte: a ordem missionária na perspectiva de Mateus. Como o escritor está utilizando uma forma mais hermenêutica e exegética desses textos, tanto de Mateus 28 como de Marcos, o que seria a hermenêutica? O que seria a forma exegética? É a forma mais meticulosa de se estudar as escrituras, ou seja, nós vamos estar buscando mais a fundo o que o evangelista Levi, também chamado de Mateus, escreveu as próprias palavras de Jesus a respeito dessa ordem missionária. O evangelista Mateus registrou essa ordem de Cristo de forma clara e direta. Interessante dizer que os evangelhos, os 4, eles tiveram seu público específico. No caso aqui de Mateus, que era o publicano, ele escreveu especificamente ao povo judeu, por volta dos anos 50, 60, depois de Cristo. E tem um animal símbolo aí dentro do Evangelho de Mateus que tipifica a pessoa de Jesus, que no caso é o leão, visto aí que no mundo da natureza o leão é o rei da floresta, né? Jesus, Mateus apresenta Jesus aos judeus como esse rei, o rei soberano, o rei dos reis, o senhor dos senhores, e que esse Messias havia chegado. E esse Messias, ele chegou a deixar palavras de ordem a respeito da missão de evangelização do mundo, que é o que está no tópico A. A ordem foi dada por Jesus, Mateus 28, 18. Abra aí a sua Bíblia, Novo Convertido, professor do Novo Convertido, você que é estudante da Palavra de Deus, independente se é novo convertido ou não, e acompanhe comigo, Mateus 28, 18. A ordem foi dada por Jesus. Interessante é que nós não vemos aqui nenhum ser angelical dando ordem, serafins, querubins, anjos, arcanjos, ou muito menos autoridades do sacerdócio ali, o levítico, um levita, um sacerdote ou sumo sacerdote, mas nós vemos o próprio Jesus dando a ordem. Aqui, como o autor da lição coloca, ele não está se colocando como oprimido de Deus, ele não está se colocando aqui como ferido de Deus ou oprimido, ou como aquele que não tem onde reclinar a sua cabeça. Na verdade, ele está falando como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e dando uma ordem à igreja para que pregue a palavra nos 4 cantos da terra. Ou seja, onde colocarmos a planta do nosso pé, deveremos levar a mensagem de salvação. Nós não podemos cair no pecado de desobediência diante do Senhor, porque nós sabemos, se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. Sabemos nós que os anjos desejariam ter essa oportunidade, mas Deus reservou a mim e a você para levar a mensagem da cruz e a mensagem redentora. No B do tópico 1, a lição diz assim: a ordem é para ir. Ir aonde? Aonde Deus mandar. O horário que Deus disser. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu farei não a minha vontade, mas a vontade do meu mestre. Então a ordem de Jesus não era para que os discípulos ficassem em Jerusalém, era para que eles saíssem do seu conforto, saíssem da cidade principal e fossem, isso aí nós chamamos de diáspora, né, que foi devido à perseguição do Império Romano. Os cristãos saíram pelos 4 cantos do mundo, levando esse cristianismo verdadeiro. E em Atos 1:8 nós vemos aí, ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. O importante é nós cumprirmos esse ide de Jesus. No tópico C, do ainda primeiro, a letra C do ainda primeiro tópico, me perdoe, diz o seguinte: a ordem de Jesus é para ensinar as nações. Ou seja, não é apenas para um povo. Apesar que Mateus, também chamado de Levi, ele fala especificamente aos judeus, mas a verdade é que a palavra de Deus abraça todas as nações, todas as línguas, todas as tribos, todas as etnias. Aonde tiver um ser humano, uma alma, até porque
para Deus não existe francês, espanhol, venezuelano ou brasileiro. Existe apenas uma raça chamada humanidade. E que Jesus deu a sua vida em favor desta humanidade. Logo, a ordem foi para que todas as nações chegassem ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Que só existe salvação através de uma pessoa, de Jesus Cristo. Que só tem um Salvador, que é a pessoa de Cristo. Ou seja, a mensagem deveria ser como uma vez pregou João Amós Comênios, o pai aí da pedagogia moderna, né? Aos estudantes da pedagogia, sabem do que estou falando. Ele disse, ensinai tudo a todos. Logo, quando eu trago isso para a vida ministerial, a vida missionária, precisamos ensinar tudo de Deus a todas as pessoas e Jesus seja glorificado na nossa vida. A letra D do ainda tópico 1 diz assim, a ordem de Jesus é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de qualquer coisa, existem 3 tipos de batismo. O batismo já para a salvação, o batismo de arrependimentos, que é o em águas, que tem hora e data marcada, chova ou não chova, ele vai acontecer. E tem o batismo com fogo, que é o batismo como reforço, com o Espírito Santo, que é aquele colete, aquilo que Jesus disse aos discípulos, né? Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder que daria coragem para que os evangelistas e os primeiros cristãos pudessem sair pelo mundo pregando, enfrentando o inferno, se necessário fosse, para que a salvação chegasse a todos. Então a ordem era para batizar. E outra coisa, era em nome da Trindade. Cuidado aí com alguns tipos de batismo, hein? Cuidado com batismos, por exemplo, nós temos o batismo por imersão e temos o batismo por aspersão. Qual a diferença, evangelista? Nós cremos no batismo por imersão, porque tem todo um simbolismo nesse processo. Por imersão é aquele cujo você desce, mergulha sobre as águas, simbolizando a morte do velho homem e ressurgindo como nova criatura. Diferente do por aspersão, que defendem algumas denominações cristãs, que é aquela do somente borrifar a água ou apenas molhar a nuca da criança, sem falar que nós não cremos, não batizamos, na verdade, crianças por saber que elas são seres totalmente inocentes. O tópico 2 da lição diz o seguinte, a ordem missionária na perspectiva de Marcos. Vemos na perspectiva de Mateus, falei que Mateus era chamado de Levi, o publicano, Jesus o alcançou, aquele que era inalcançável, Jesus o alcançou, escreveu um evangelho que traz aí Jesus como rei dos reis e senhor dos senhores e escreveu aos judeus. Quando nós vamos para o evangelista Marcos, que era João Marcos, ele escreveu já para outra classe de pessoas que eram os romanos. Ele que escreveu por volta do ano 70 aí, antes possivelmente de Jerusalém ser destruída pelo Império Romano ali com o general Tito no ano 70. O que interessa é que dentro da perspectiva missionária relacionada a Marcos 16, Jesus, ele diz aos seus seguidores, a mim e a você, como palavras de conforto e de ânimo. Ele diz o seguinte, a letra A, os sinais seguem aos que creem no nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É não nos apegarmos ao nome de um homem qualquer. Os milagres acontecerão, não é se eu clamar em nome do evangelista Josué. Misericórdia, só a graça de Deus. Ou o milagre vai acontecer em nome do pastor Isamar, não. Ou em nome do pastor Aerto, grande amigo, um abraço. Ou em nome do pastor Iraneu, não. O milagre vai acontecer em nome de Jesus, porque esse nome é que tem poder nos céus e na terra para curar, salvar, libertar. A nossa mensagem como missionários, sejam urbanos, sejam internacionais, seja aonde você estiver pregando, deve ser cristocêntrica, deve ser salvífica, remidora e santa, e que o nome de Jesus é que deve ser exaltado. Aí eu falo aqui que nós temos que ter cuidado aos pregadores, né? Que existem alguns que se sentem a última gota da Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote e se esquecem que é sempre aquela que é mais amassadinha e que ninguém quer mais. Quem deve brilhar é Jesus, porque Ele é o autor da vida
e é aquele que pode dar a vida e vida com abundância. Na letra B do tópico 2, dentro da perspectiva de Marcos, ele continua dizendo: os demônios serão derrotados. Meu Deus! Se tem uma coisa que atemoriza alguns cristãos é falar de demônio. Misericórdia, passar debaixo de escada eu não vou passar. É um medo tremendo das forças espirituais da maldade que só Jesus na causa. Meu querido, entenda uma coisa, você que é lavado no sangue do Cordeiro, Jesus chegou a proclamar e a dizer para mim e a você: você vencerá todos os demônios. Ou seja, existe em mim e em você a autoridade de Deus para pregar a verdade, doa a quem doer. O inferno pode se levantar, demônios podem tentar agir, tentar atrapalhar, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E ele nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Paulo, na ilha de Malta, mexendo em alguns gravetos, saiu uma serpente venenosa que o picou. Os habitantes lá disseram: vai morrer, não vai passar poucos minutos, já vai cair duro. Mas Paulo tinha a autoridade de Deus para pregar o evangelho, e ali muitos foram salvos pelo poder e pelo exemplo que viram de que em Paulo existia algo excelente, que era a presença do Senhor. Tópico C. O Senhor sempre coopera com os seus amados missionários. Esse tópico diz para mim o seguinte: que eu não estou sozinho na obra missionária. Deus está comigo, me fará vencer, me fará alcançar, me dará sucesso. E o meu sucesso não vem de mim mesmo, mas vem da parte de Deus. Se porventura eu estiver no deserto, Deus vai multiplicar o pão. Se eu estiver no meio das águas e sentir me afogando, o Senhor mandará as águas se acalmarem, como diz a lição aqui. Então eu tomo posse dessa palavra, e tome você também aí como missionário da última hora. O tópico 3, a responsabilidade missionária. De quem é essa responsabilidade? Eu vou resumir ela, que o tempo é meu inimigo aqui. Vocês não sabem a briga que eu tenho para tentar resumir toda uma lição. Quem é a responsabilidade de levar a mensagem da salvação? É de todos, independente da classe, independente se você é inteligente, sábio ou analfabeto, independente da sua cor de pele, da sua cor dos olhos, cor do cabelo, independente do seu nível cultural. Todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador têm esta responsabilidade. Doutores, mestres, pós-doutores ou analfabetos, pessoas que não tiveram muito ensino, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, não se deixe calar. Seja vaso de Deus onde você estiver. Abra sua boca, seja a boca de Deus para a nação, para a sua cidade, para o seu município, e aonde você plantar a planta do seu pé, que Deus seja glorificado. Qual a minha parcela de contribuição no ministério missionário? Querido, no mínimo 3. Você pode ir, se você ter condições de ir no município mais próximo de você, no estado mais próximo, conhecer o Brasil, no caso de nós brasileiros, indo nas fronteiras, no nosso caso em Letem ou na Venezuela, mesmo nessas situações de pandemia, se você tiver condições, vá e pregue o evangelho. Mas evangelista eu não posso. Então você pode interceder. Interceda pelos missionários que já foram, pelos missionários que estão se preparando para ir, pelos missionários que estão há vários anos pregando o evangelho. Interceda pelos pecadores que estão nessas nações, nesses lugares, e para que Deus salve ainda mais pessoas pelo poder da palavra. Evangelista, eu não posso ir, não posso interceder. Então você pode contribuir. Pelo amor de Deus, se você não puder contribuir, eu acabo com a lição aqui agora, e só a graça de Jesus. Eu posso ir, eu posso interceder e eu posso contribuir, evangelista. Então o teu galardão será ainda maior, porque você fez as 3 coisas excelentes que todo missionário deve fazer. Evangelista, e se eu não tiver condições de fazer todas essas 3 coisas? Chega ao seu líder, converse com ele, oferte, converse com o seu líder de congregação, dê uma oferta missionária, no culto missionário, faça o seu melhor, seja um ofertante, seja um dizimista fiel, porque a obra missionária depende de mim e de você, e não se esqueça, como diz Paulo, que nós devemos dar com alegria. Queridos, então,
essa lição é uma lição abençoada. Ela está falando aqui que todos nós devemos levar o evangelho, independente da idade, sexo, cor ou nível cultural. E que, se você pode ir, vá. Se você pode interceder, interceda. Se você pode contribuir, contribua. Ou se você pode ir, orar e contribuir, faça as 3 coisas. Que coisa maravilhosa. O que você não pode fazer é ficar de braços cruzados na sua casa, sem congregar, criticando quem está congregando, criticando os missionários, e fazendo assim você vai deixar de que as bênçãos de Deus cheguem sobre a sua casa e sobre a sua família. Longe disso, o desejo de Deus é usar você como instrumento nesses últimos dias, porque Jesus está voltando. Convido você para o próximo domingo estar assistindo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical para a glória do nome de Jesus. Fique na paz de Deus.